Olá, estamos de volta, Família Projeto de Deus, hoje conversando sobre um assunto que talvez esteja, pelo qual você esteja passando ou vai passar, que é a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa. E a gente encerrou outro bloco com uma pergunta da Cleide, uma pergunta não, uma afirmação. A Cleide mandou para a gente o WhatsApp dela e falando que ela está passando justamente por isso. A filha casou-se faz 5 meses e ela está sentindo que a casa está vazia. E aí, Júnior? Ellen, o que a gente pode responder para a Cleide? Primeiro passo, né, eu acho que é pensar que filho é dom de Deus, né? Filho não é uma coisa que é exclusiva, não é um objeto exclusivamente meu ou da Olga ou nosso, né? É um dom, é um presente de Deus para o mundo e para o céu depois. Bom, tem um momento que eles vão embora, seguramente. Aliás, lá em casa, quando os meus filhos saíram, eu falei que ia colocar um arame farpado em volta de casa para que eles não voltassem de jeito nenhum. Ele falou mesmo. Eu falei mesmo. Mas eles voltam, sempre eles voltam com netos, e é muito entusiasmante, né? Bom, mas eu acho que a Cleide, eu não te conheço, Cleide, mas que Deus te abençoe, mas que eu vou falar para os maridos em geral, né? Maridos, cuidem das suas esposas, elas são mais sensíveis, são mais emotivas, elas sofrem mais com o ninho vazio. Maridos, cuidem das suas esposas. Agarra a sua esposa e vai tomar um café na padaria, né, para conversar, para pôr a conversa em dia. Casais, né, mulheres, homens, casais, vocês vão trabalhar na igreja, né? Tem tanta pastoral necessitando, tanto trabalho voluntário necessitando. A gente pode encher a vida, nada substitui filho, mas a gente pode encher a vida com outras coisas que podem dar entusiasmo, que podem, sim, fazer com que a gente reviva, né? Comece de outro jeito. Bom, é isso que eu acho que era mais importante. Maridos, cuidem das esposas. E aí, Olga, algum conselho para a Cleide? Tem que haver esse trato, né, Carlos? Eu penso que o trato mesmo, do cuidado de um do outro, você se sentir que é possível, que é uma pessoa produtiva, né? São pessoas jovens hoje em dia que os pais estão no auge da produção, né? São pessoas já bem formadas, com grandes possibilidades na comunidade. As amigas, gente, voltem a conviver com os amigos. Tomar café com as amigas. Nossa, é tão bom também. Né? Conversas boas, artesanato, estudos. São impossibilidades. A gente não pode dizer que não existe oportunidade para a gente. Nem por questões financeiras, porque são várias situações em que a gente pode se sentir útil para a comunidade, para essas famílias mesmo que estão começando, porque esses filhos voltam, apesar de deixarem o dia, não estarem mais morando com a gente, muitas vezes precisam de algum auxílio, de alguma conversa boa. Eles não vão nos abandonar. Eles não têm para onde ir, eles voltam, né? Porque na hora do bom conselho, na hora da boa conversa, aquela amizade, aquela confidência, é conosco que eles vão procurar. E eles também vão estar enfrentando coisas novas lá no mundo fora de casa, né? Do carinho e da atenção e da proteção dos pais. Agora, é eles por eles mesmos, né? E vai ter momentos em que eles vão ter dúvidas e eles vão nos procurar. Eles vão ter momentos de extrema felicidade e eles vão querer comemorar conosco. Sim. Então, é só somar. Nada está subtraindo, viu, gente? Na vida, essas coisas não subtraem, não somam. Dessa má impressão, porque a gente tem uma forma negativa de olhar a vida. Mas, com base na oração, pede para Nossa Senhora, né? Para São José, para a família de Nazaré em si, não deixar de rezar, de procurar os amigos, de assistir os filhos, que eles vão voltar, tá? Eles vão voltar. E são momentos ótimos, Tudo muito novo. O Júnior estava falando do arame farpado. Eu estou lembrando dos meus netos cantando. Eu não canto bonitinho que nem eles, né? Mas vou tentar cantar. Eles cantam aquela música do Zezé de Camargo, Luciano. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse:
Graças a Deus. A Ana Lívia e Henrique, um beijo para vocês. Doce ilusão. Você acredita? Que eles voltam. Eles voltam, né? Agora, você estava falando de São José, de Nossa Senhora. Nossa Senhora passou por isso, né? Pois Chegou é. um momento que o filho dela teve que falar, eu vou embora. Mas teve um antes que o marido morreu. E o marido provavelmente, Então o ninho já começou a esvaziar aí. É. A gente fala muito dos filhos, mas esquece também às vezes o marido ou a esposa falece, né? Que também é uma forma de estar vazio o ninho, né? Ou separação. Tudo isso envolve. Mas também, assim, eu percebo que a gente é muito apegado aos filhos, né? É como se eles fossem nossas posses. E eles não são, né? Eles são de Deus. Então, nós precisamos criá-los para Deus. Não é para o mundo, é para Deus. Né? Então, assim, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a exercer o desapego. O desapego não é, eu não vou te amar mais. Não, pelo contrário. Eu vou ter mais espaço para amar, porque eu vou desapegar. E você falou uma coisa muito importante, dar o espaço para os filhos. Porque, às vezes, a mãe é tão possessiva que não dá esse espaço para os filhos crescerem, né? Nós precisamos dar esse espaço. Os filhos precisam ter vida própria, né? Eles precisam ir dizendo sim deles para cada situação ou não deles para cada situação. E a gente vai apoiando e rezando, intercedendo, né, por eles, porque a nossa intercessão é muito importante. Outro dia uma filha falou, mãe, eu sei que a sua oração por mim, porque eu rezo por ele antes deles nascerem, depois eu rezava na barriga, depois... Então, assim, eu sei que a sua intercessão fez grande diferença na minha vida. E é verdade, a nossa oração, né? Agora a gente tem que dar o espaço para os filhos. E nós recebemos mais um WhatsApp aqui, a gente queria compartilhar com você. É da Lídia Santos. Eu confesso, sou a mãe que fala com a filha todos os dias, mas mais de uma vez por dia. Não tenho pudor nenhum de ligar só para dar um oi, mesmo sem assunto. Estou errada em fazer isso? Sinto que desta forma eu consigo ficar mais próxima e alivio as saudades. O que você acha, Ellen? O que você falaria para essa mãe? O gato subiu no telhado. O que quer dizer isso? Traduz pra gente. Não conhece? Eu conheço. Então, o gato subiu no telhado, aí ele foi ciscando no telhado e de repente ele caiu e morreu. Quer dizer, né? Quando a gente vai falar de alguém, a pessoa faleceu, né? A gente vamos pegar a história do gato que subiu no telhado. Né? Veja, quando você casou, né? Para ter sua filha, você casou, você gostaria que sua mãe te ligasse 2 vezes por dia, 1 vez por dia? É claro que não, não é? Porque você casou, saiu de casa, foi montar a sua familhinha, você com seu marido, montar a sua casinha, aquela coisa gostosa de sair para comprar um vaso, nosso primeiro vaso, se não ganhou, enfim. Então, muitas vezes eu tenho muito receio, né, nós mães, de pensar só no nosso alívio, mas sobrecarrega os nossos filhos. Porque, às vezes, ela está fazendo alguma coisa, tem que parar para escutar, oi filha, tal. Então, assim, a gente precisa observar isso daí, né? Isso é possessividade. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a desapegar. Eu não falo com a minha casada, eu não falo com ela nenhum dia da semana, durante o dia. Porque ela está nas tarefas dela, né? É uma situação atípica, mas vai ser assim durante 3 anos, já está 1 ano e meio. Então, uma residência não dá para ficar atendendo o telefone. Então, eu vou ficar lá, ai, a minha filha não pensa em mim. Não, ela tem a vida dela, ela está estudando, ela está se formando, está se especializando, e eu preciso respeitar o espaço dela, não é? Então, assim como a outra, né? Ela fica mais fora de casa do que dentro também. Acredito que com vocês também. Sim. É assim, me desculpe, muitas vezes posso estar sendo até
nossa, foi muito direta ao ponto. Mas tem mãe Você que não liga contou a mais. historinha do gato, você Pois foi é, muito direto. não, por isso que eu contei, né? É. Então, porque assim, às vezes a pessoa liga até mais vezes. Eu tenho situações no consultório que liga mais vezes ainda, porque não consegue. É a carência da mãe que ela quer que o filho eu vá acho que saciar. eu sinto assim que muitas vezes é medo do filho não amar mais a Certo. gente, de a gente não ser mais amado como era antes. E não vai ser mesmo, porque eles estão vivendo um outro momento. Eles têm um amor, o amor pelos pais. É diferente do amor para o marido, do amor para a esposa. Gente, não é? É diferente. É tudo diferente. E aí também tem um papel importante dentro dessa sua fala do filho, né? O filho falar para o pai e para a mãe, olha, estabelecer um limite também. Sim. Não tem isso? O que você acha, Olga? Eu acho importantíssimo, né? Porque a gente, é só dar uma torcidinha no pé, a gente invade um espaço que já não é mais nosso, né? Na vida dos filhos, por exemplo. Tem os limites dessa nova família que está sendo formada, né? Eu peço sempre a Deus que me dê sabedoria para que eu não me intrometa demais na vida dos filhos. Quando eles nos procuram por um conselho, muito que bem, né? Quando eles nos procuram por alguma razão, às vezes acontece essa situação da minha filha me ligar 2 vezes por dia. Né? É o Mas- inverso. Ai, tá que vendo? delícia, isso é bom. Isso é uma delícia acontece. mesmo, nem digo. Né, Bibi? Então, ela me liga, mas há sempre uma necessidade por trás. Ela quer um auxílio. Eu ainda sirvo bastante a família, né? Eles se apoiam bastante em mim ainda. E os netos vêm ficar com você? Também, Ai, que a Maria, delícia. depois a Maria já está em idade escolar, né? Já está no 1º ano. E então, ela, depois do almoço, ela não faz período integral. Eu faço questão que ela fique comigo, né? Então, ela tem ficado conosco e tem aproveitado bem do vovô. Nossa, tá uma que delícia. delícia. E então, Pode falar. Só ia falar que é uma delícia. Que neto já vem com leite condensado, eu já falei 3 vezes. É muito bom. É que, é assim, olha, mas eu acho que o marido também tem um ponto, tem um papel importante nesse aspecto, que é justamente, existe uma tendência, eu não sei se naturalmente psicológica, mas das mulheres interferirem mais na vida dos seus filhos do que os pais, nas mães mais do que os pais. Eu acho que faz parte do papel do homem, né? Cuidar para que isso... exatamente, impor limites. Cuidar para que isso não ultrapasse determinados pontos, né? Porque interferir na vida dos dois, como já diz a música, né? Pode ser doentio. Não, e ela é a sogra, né? Sogra é complicado. E eu acho que o marido é importante o marido falar, escuta, você está sendo sogra com S maiúsculo. Exatamente. Às vezes com todas as letras, a né? gente é muita emoção e pouca razão, Sim, né? Nossa. Eu não verdade. gosto muito de piada de família, porque eu acho que a gente tem que respeitar muitas famílias. Mas a Olga teve uma sogra maravilhosa. Foi mesmo. E nem toda sogra é tão ruim, sim. Por exemplo, a da Olga foi maravilhosa. Você A da ama, Silvia né? é Você ótima ama, né? também. A da Silvia é ótima. É também, muito ótima. boa. Dona Maria, beijo para a senhora. Bacana. E uma coisa que eu queria perguntar. Pode acontecer, por exemplo, com essa carência da mulher de querer o tempo inteiro falar com os filhos e tal, que aconteça uma briga entre o casal? Por exemplo, o marido vai falar, escuta, você está passando dos limites, que é mais ou menos o que a gente estava falando aqui, né? Pode acontecer isso, Essa não é? correção fraterna acontece muitas vezes. Correção fraterna, importantíssimo, A gente né? perde, às vezes, a pouca mão, né? Da situação das coisas. E a gente se preocupa. Não é porque os filhos foram embora, se você passa por uma situação de conflito familiar, você quer ajudar. E, às vezes, você ajuda ficando em casa, quietinha e rezando, gente. Né? Não interferindo diretamente na situação. Né? Deixar os filhos crescerem. E faz parte do crescimento as dificuldades, a dor, né? Muitas vezes os filhos veem os netos, um problema de saúde aqui, outra coisa acolá, e a gente socorre, né, Silvia? Mas tem que saber o limite exato das coisas. E não também tomar posse, porque você... Eu, quando a Maria nasceu, que é a mais velha,
eu tive muita dificuldade, porque ela não era minha. Eu também, a mesma coisa. Eu queria ela para mim. Eles não brincam mais, não é? Eles não são nossos, Silvia. Não, eles têm pai e mãe que são os nossos filhos. Eles são e filhos a cara, bem e é criados. parecido com os nossos. Aí você quer raptar. Meu Mas aí Deus. você tem que fazer aquela cara de paisagem assim e respeitar o espaço. Então, Ai, como é difícil o Mas você negócio. tá vendo como a gente melhora como pessoa? Melhora. Porque a gente começa a impor limites, criar virtudes Sim. também. É desafio para os nossos filhos e é desafio para a gente. E a vida é um desafio, né? É muito importante. E esse aprender o desafio. silêncio de Maria, né? O silêncio de Nossa Senhora. Tem hora que nós mulheres, a gente fala muito. Está a Então, a gente tem que aprender com Nossa Senhora. Está a serviço Calar. como ela, quando Isso, necessário. isso. E calar também quando necessário. E um dia a gente chega lá, né, Silvia? Nessa É perfeição. verdade. E a gente conversando aqui, eu lembrei de Santa Rita de Cássia, que o ninho dela, essa ficou vazio mesmo, né? Porque morreu o marido, quando ele se converteu, mataram ele pela vida antiga que ele tinha. E ela falou, e os filhos falaram, quando a gente crescer, nós vamos, juraram que eles iam fazer vingança e matar o assassino do pai. E Santa Rita falou, Senhor, se for para os meus filhos vingarem e forem para o inferno, eu prefiro que o Senhor os leve. Os 2 filhos morreram, tiveram uma doença e morreram. Esta mulher ficou com o ninho vazio. E ela foi para onde? Para o convento. E rapidamente achou como preencher esse espaço, né? E de uma mas forma o convento maravilhosa não que aceitou dura ela, até né? hoje. Não, né? Então, mas nem é o linda a convento história aceitou. dela, vale a pena, né? Nem Vale a me pena. fale, Sim, nem sim, me sobre a fale. história Tudo dela. vale a pena, Mas né? ela entrou para o convento. Entrou. Entraram com ela. Colocaram ela lá dentro, literalmente, né? É uma história muito E a gente linda. tem mais uma mensagem aqui chegando pelo WhatsApp. Boa noite. Estou passando por essas 2 situações, ninho vazio e menopausa. Não sei o que fazer, parece que meus filhos não gostam de mim. Já pensei que se eu morrer não vou fazer falta. É um sentimento justamente do que a gente está conversando aqui, né? Muito obrigado pela sua mensagem, por abrir o seu coração aqui para a gente. É isso que a gente está conversando, né? Ela está juntando aí a menopausa, está passando por essa fase, o ninho vazio e está se sentindo inútil também. Eu acho assim que às vezes a gente quer fazer tudo sozinha, né? Sozinho. E superar, às vezes a gente não consegue sozinho. Então a gente pode ir atrás de uma amizade para conversar, para desabafar, né? Um casal que passa pela mesma situação, né? Eu ainda não tenho netos, mas uma hora chega. Mas às vezes até atrás de uma ajuda técnica, de um psicólogo, uma psicóloga, Sim. né? Um sacerdote, um né? sacerdote, Fazer uma direção. Porque a gente tem muito aquela sensação de que a gente pode tudo, onipotência. Isso. Nem a gente não pode tudo. A gente tem limites. E tem limites emocionais, né? Porque filho é sagrado, né? Então, se você está passando por essa situação, você está na menopausa, então tem 2 coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo. No seu ser, como um todo, corpo, mente e espírito, e uma situação de um filho saindo, né? Indo embora. Então, muitas vezes sozinha não dá para resolver. Eu estou me lembrando de uma virtude, desculpa, Olga, já deixo você falar, mas estou lembrando uma virtude de um santo da igreja, São José Maria Escrivá. Ele, quando ele vai falar da virtude da prudência, ele fala que uma das primeiras características da prudência é reconhecer as suas limitações, ser humilde. É isso que você está falando, né, Hélio? Então, às vezes, ela está com esse sentimento, que ela expôs aqui para a gente, e um Mas dos ter a primeiros passos humildade seria de isso. reconhecer que Ser sozinha ela não prudente consegue. seria reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Sim. E procurar uma direção. Porque, Ela às tem uma vezes, limitação aí, né? Ela não tem um marido maravilhoso como esse aqui. É Que é médico, ginecologista, procurar um especialista em menopausa. Não, Como mas esse é aqui, sério, santo gente. aqui também. Não, Esse mas aqui às também vezes o cara não sabe lidar com as coisas também. Sim. E a gente sabe que o nosso país é um país, nosso povo é um povo assim, muito explosivo, muito tchan, aquela coisa assim, né? Bem emotivo. Então, às vezes a pessoa fala, sabe, toma a toalhinha aí e tal, mas procure então
alguém para te ajudar, nem que for um psicólogo, uma psicóloga. A Olga queria falar alguma coisa, eu interrompi. O que ela está dizendo. Imagina, se reconhecer se reconhecer a necessidade de ajuda, né? Ser humilde e reconhecer que precisa de ajuda e procurar a ajuda desse especialista, psicólogo, desse médico, ginecologista, que a menopausa é alguma coisa a ser tratada mesmo. Em algumas pessoas, o doutor vai poder falar, são sintomas severos, né? Sim. E judia da gente mesmo, né? E já tem o ambiente que não é favorável, do ninho vazio. Desestabilizado, desestabiliza. Né? A gente precisa entrar no prumo de novo, né? Equilibrar todas essas situações para tomar fôlego para continuar a viver e ser feliz, né? E ser feliz. Em casos em que a pessoa, como no seu caso, né, verbaliza, fala dessa sensação de que não tem mais utilidade, que se morrer ninguém vai ligar, né? Quando chega nesse ponto, isso é um sinal de que precisa de tratamento mesmo. Sim. Né? Eu não sei se é tratamento hormonal, se é tratamento com remédio, se é tratamento com psicanálise, né? Além da direção espiritual, que isso faz parte da nossa vida, é necessário para a vida de todos aqui, né? Mas precisa de um tratamento. É um sinal de que pode chegar à depressão. Um sinal claro, na minha opinião. E nós estamos com mais um WhatsApp aqui, e que eu gostaria de partilhar com vocês, que é muito interessante, porque depois a gente vai entrar num outro ponto. Boa noite, a Lourdes Ferreira. Obrigada, viu, Lourdes, pela sua participação aqui conosco. Boa noite, a minha irmã se preocupa muito comigo quanto a esse tema, pois meus filhos são muito caseiros, tenho até medo disso acontecer. Então, a gente vai ficar com esse WhatsApp, a gente vai ter que chamar um break, a gente vai ter para um intervalo rapidinho. E depois a gente vai voltar, porque a gente vai falar do outro extremo, né? Daquele filho que não quer sair do ninho. Né? Nós já voltamos.